Olá! No Globo Repórter de hoje, vamos mostrar os desafios da terra, enfrentados por quem produz os alimentos que vão para a nossa mesa. Arroz, feijão, verduras, carne, café. Como os eventos climáticos extremos dos últimos meses prejudicaram o trabalho dos produtores rurais. Aos 75 anos, seu Alcir tem passado os dias no trator, nivelando a terra. De que forma a ciência e a própria natureza podem ajudar a reduzir esses prejuízos? Não vai ser fácil, não vai ser logo, vai demorar muito tempo, mas certamente a gente vai conseguir. O amor pela terra passado de geração em geração. A vida de quem trabalha na roça começa cedo. Não eram nem 7 da manhã. Os tratores já estavam a todo vapor na fazenda da família Busque. Esse processo já está acontecendo aí desde agosto. A gente já está aos poucos tentando recuperar. Mexe um pouco hoje, aí quando chove dá uma acalmada, quando seca mexe de novo, né? Essa agora vai ser a primeira semeadura pós-enchente. Essa é a primeira pós-enchente. Em maio do ano passado, quase 90% das cidades do Rio Grande do Sul sofreram com as inundações. Aqui em Agudo, na região central do estado, o rio que passa atrás da fazenda transbordou. E como a área é de várzea, tudo encheu. Seu Jair, quando a chuva veio e alagou tudo isso aqui, qual o nível que a água chegou? Nesse ponto aqui onde é que a gente está com o trator, seguramente essa altura do trator tínhamos de água aqui. Passou da altura do trator? Passou. Aqui nós tínhamos entre 2,80 metros a 3 metros de água correndo. Aqui, ó, eu tenho 1,78 m, né? O trator é mais alto que eu. Então, se passou do teto do trator, a gente está falando de mais de 3 metros, 3 metros e pouco. Exatamente. Como voltar a plantar depois da enchente? Esse é o grande desafio dos produtores de arroz aqui da região central do Rio Grande do Sul. Todo esse terreno ficou alagado. Depois que a água secou, o que restou foi isso aqui, ó, que parece terra, mas é areia, trazida pela força da água do rio que transbordou aqui no entorno. O grande problema é que a areia, como você pode ver, super fininha, muito fofinha, mas ela é uma grande vilã da plantação, porque ela é pobre em matéria orgânica. E aí ela diminui a produtividade e dificulta a vida de quem depende da terra para o sustento da família. Eu sou a 4ª geração dessa família que já trabalha com arroz. Mas é uma coisa que veio de bisavô para avô, para pai, que até hoje exercendo o senhor, né? Como é que é fazer parte dessa família de produtores de arroz? A gente nem é acostumado ao outro. Assim, a gente nasceu assim e vai se criando assim, né? Mas dá orgulho? Sim. Mas come arroz todo dia? Todo dia. Final, né? Feito aqui no quintal? Todo dia. Porque a gente gosta muito do que faz, né? Meu pai segue hoje junto na atividade conosco ainda e... De manhã cedo, nós levantamos e eu vou para a lavoura, plantei serviço. Aos 75 anos, seu Alcir tem passado os dias no trator, nivelando a terra. Seu Alcir, quanto tempo o senhor planta arroz aqui? Eu estou plantando arroz aqui há 50 anos. 50 anos? Sim. O senhor já viu essa quantidade de areia de uma vez só? Nunca. Porque para tirar não tem nem para onde. Para onde eu vou levar essa areia? Não tem para onde levar, né? Por isso que a gente está fazendo esse aplanamento, esse revolvimento, essa mistura. A gente vai misturar esses dois elementos, areia com isso aqui. De perto, dá para ver bem como ficou o solo depois que a água foi embora. Aqui você visualiza, ó, uma areia em cima,
que foi depositado. E aqui na areia para cima, você vê que não tem nenhuma raiz de uma planta, né? Isso aqui já é solo. Olha a diferença de um para outro, né? É uma corrida contra o tempo. Essa época de semeadura, ela tem uma justificativa agronômica, que nós tenhamos a maior disponibilidade de radiação solar. Isso vai acontecer entre os meses de dezembro e janeiro. Se o produtor semear um pouco antes ou um pouco após esse momento, vai ter redução de produtividade. Isso não quer dizer que nós vamos ter um problema de desabastecimento ou coisa assim, mas para a propriedade em si, nós vamos ter uma dificuldade porque nós vamos ter um encurtamento da receita, né? No fim das contas, vocês que vão pagar a Exatamente. conta. Nós, produtores, vamos pagar a conta de produzir a mesma quantidade com a mesma qualidade. Cada ano que passa, está mais frequente esses extremos climáticos e isso realmente coloca um custo muito mais elevado à produção e um risco que nós temos discutido é quais são as técnicas produtivas, técnicas de mercado, né, que nós temos que buscar nesse momento para tentar mitigar esses efeitos climáticos que vêm ocorrendo com mais frequência. Isso é um problema social, porque essas pessoas elas dependem única e exclusivamente da produção de arroz. Essa região ela não representa a maior região produtora do estado, porém ela representa a região de maior concentração de produtores. Algumas áreas talvez sejam necessários mais anos de recuperação. Não vai ser fácil, não vai ser logo, vai demorar muito tempo, mas certamente a gente vai conseguir. Isso aqui é uma parte que você conseguiu plantar na data certa. É, dentro da época ideal ainda, né? E você vê uma planta começando a fazer uma vida, nascendo, crescendo, formando uma semente futura que vai alimentar uma grande fatia de pessoas. São 4 hectares. Se tudo correr bem, aqui nós devemos produzir 40 toneladas. Essas 40 toneladas nós teremos capacidade aí de alimentar seguramente umas 800 pessoas durante um ano. Para quem planta, o escritório é ao ar livre e o Jair sabe que precisa estar preparado. Eu notei que nós precisávamos o quê? Efetivamente aproveitar os melhores anos para que a gente consiga produzir o máximo nos anos bons, para que você consiga suportar uma frustração dessa. E isso só vai conseguir, Pedro, com aliar ciência a manejo. Mais planejamento e maior produtividade. A ciência ajuda a enfrentar os desafios da terra. Nós estamos fazendo alguns projetos com os produtores de como a gente vai manejar, como nós vamos prevenir ou como nós vamos tentar não perder aquele potencial produtivo que ele tinha na área. Aliar a plantação à tecnologia. É isso que o Jair tem feito aqui nessa parte da propriedade dele. Ele cedeu esse espaço para que a indústria possa desenvolver novas tecnologias. São 350 bandeirolas como essa e em cada uma delas há um experimento diferente sobre como melhorar a produtividade do arroz. Esse é o objetivo, nos tornarmos mais eficientes. O mesmo hectare que produzia 5 toneladas em 1980 ou 3 toneladas, hoje tem capacidade de produzir entre 10 e 12. Essa pesquisa, essa tecnologia faz com que o nosso metro quadrado de solo seja mais bem aproveitado. Quando o arroz do Jair ficar pronto daqui a alguns meses, ele vai sair daqui para uma indústria de beneficiamento. Por lá, vai ser descascado, selecionado e embalado. Pronto para ir para a panela. E para essa família, panela cheia de arroz é símbolo de tradição e de comemoração. E por isso a gente vai fazer uma receita bem típica aqui do Rio Grande do Sul, com essa família gaúcha, essa Daniela. Prazer, Daniela. Tudo bem? Obrigado por nos receber. E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Que prato é esse que a gente vai cozinhar? A gente vai cozinhar um arroz de carreteiro, que é um prato que surgiu no século XIX, porque os carreteiros precisavam se alimentar e tinha que ter uma comida, alguma coisa que durasse, né? Receita de família. O Fábio cresceu plantando arroz com o pai.
A tradição mais assim é na Semana Farroupilha, né? Mas a gente aqui em casa tem o costume de fazer seguido, né? É uma comida que a gente gosta, é uma comida prática, né? Eu tenho uma notícia para te dar. Qual? É que hoje quem vai fazer o carreteiro vai ser você. Eu espero que sim, porque senão não vai ficar bom. A gente começa picando a cebola, né? E aí, vocês aqui comem quando? Em datas comemorativas? Como é que vai? Tá rindo, né, Daniel? Tá feio. Ela tá rindo, tu não descascou a cebola, é isso que ela... Não, aí vou tirar aqui no entorno, tava muito difícil. Me conta, ih, tá voando tudo, né? Lá, não faz caso. Nossa Senhora. Não tô nem um pouco, eu não cozinho, Daniela. É uma tragédia aqui. Gente, não tá é pra lindo. tá bonito, vai, é pra tá gostoso. Nós vamos cozinhar ele não vai ficar inteiro, né? Ai, isso. É demais. Nossa, Olha o dedo. tudo cortado. Vamos agora, então, botar Para na preparar. panela. Vamos começar a fazer. Isso. E a tradição também do carreteiro, né? Na panela de ferro. Né? E a cebola vai se desfazer um pouquinho. Ela vai reduzir, né? Depois nós vamos botar o guisado de charque aí e vamos deixar fritar bem. O arroz entra por último, né? Olha, televisão infelizmente não tem cheiro, mas o que eu posso te dizer é que o cheirinho aqui em cima, ó, tá sensacional. Não é porque eu tô fazendo, não, é porque tá muito bom mesmo, que é a receita dele. O arroz de carreteiro. Olha aí. A cara tá boa, só falta passar pelo teste final. E aí, Fábio? Tá bom, né? Já dá pra apresentar lá pra sogra, não tem perigo. Se no sul foi o excesso de chuva que afetou a produção de arroz, no norte de São Paulo, os eventos climáticos extremos trouxeram um desafio oposto na produção de uma das bebidas favoritas do brasileiro. Altinópolis é o maior produtor de café do estado de São Paulo, em sacas. Tem uma tradição onde várias famílias já vivem da cultura há vários anos. Eu mesmo sou a 5ª geração dentro da atividade. No meio do cafezal, uma igrejinha, construída há mais de um século pelo bisavô do Guilherme. Ele levantou no meio do cafezal em 1918. Ele agradeceu devido à geada que ocorreu e aqui não queimou. Aí ele fez essa igreja. Lá em 1918, a preocupação era com o risco da geada queimar a plantação. Mas agora, em 2024, o problema foi outro. Nós, em Altinópolis, nós tivemos em torno de 300 hectares de café queimados pelo incêndio. Em 2024, ocorreu uma seca muito grande. Foi a maior seca da história, um período de 6 meses sem chuva. Nesse ano de 2025, nós vamos ter uma quebra de safra de 50%, então isso afetará muito os preços do café e provavelmente vai interferir no cafezinho de cada dia. Você imagina quem está tomando aquele cafezinho em casa, tem noção do trabalho que dá para produzir o grão do café? Não tem um mínimo conhecimento. Todos os dias é um trabalho, todos os dias eu tenho desafio. A fazenda da Graziella foi uma das afetadas pelo fogo. Aqui nós tivemos um pouco de incêndio, mas nós conseguimos controlar. Como é que você chegou até aqui? Como é que você assumiu a fazenda? Como começou a sua história com o café? Tá, eu sou farmacêutica por profissão, eu vim para ajudar a minha irmã. Há 7 anos, ela assumiu a fazenda e está na família há gerações. Essa fazenda, herança da minha avó materna, que se chamava Diva. E ela passou para sua mãe? Passou para minha mãe e para minha tia. A gente fala que a gente é a casa das 7 mulheres, porque realmente é uma família de mulheres e de mulheres muito fortes. Todos os anos foram desafiadores na minha vida aqui, porque eu não tive um ano que nós passamos sem nenhum problema meteorológico. Nós tivemos uma geada em 2019, 23, nós tivemos uma chuva de granizo que nessa fazenda, ela acometeu 100% da área. A questão esse ano foi a falta de chuva e o calor. A temperatura esse ano bateu, eu acho que todos os recordes. Perdemos 80% da safra e nós só não perdemos 100% da safra porque eu consegui jogar a irrigação 15 dias antes da chuva chegar. A irrigação é uma tecnologia
muito bacana, mas muito cara. A diferença entre as plantações irrigadas para as não irrigadas é nítida. Grande parte do café é água, não só na xícara, mas também no fruto. A irrigação artificial se tornou a solução encontrada por alguns produtores para enfrentar o desafio das mudanças climáticas. Aqui em Altinópolis, a seca de 2024 foi extrema e durou mais do que o comum. Quem não se adaptou a essa nova realidade viu as plantas ficarem desidratadas. Menos água, menos grãos, menos café na mesa dos brasileiros. Se a água não vem do céu, tem que vir de outro lugar. Ali é o rio. Ali é o córrego que passa por aqui, o rio. Aqui nós temos uma área de água. E essa área de água é aqui, na verdade, abastece todo o nosso projeto de irrigação. E que medidas que você toma para que essa água não falte? Plantar árvore. O ano passado nós plantamos 2.000 árvores entre a PP e as áreas limítrofes dos talhões de café. E esse ano nós vamos plantar 5.000 árvores. Desde que a floresta foi refeita nesse pedaço da fazenda, as nascentes de água voltaram. E eram minas que estavam aí assoreadas e que nem saía água de dentro delas. Água que é essencial para que as flores do café virem frutos. Uma produção que conta com uma ajudinha de outra trabalhadora do campo. A abelha, ela melhora a polinização em si das lavouras, ela ajuda essa planta a produzir mais frutos e ela consegue mitigar, então, esses efeitos ambientais que causam a quebra de safra. Essas são abelhas sob demanda, criadas no campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Produtores da região alugam as colmeias para ajudar na produção de café. Mas para chegar perto delas, só com proteção. Aqui essa é minha, uma para você e tem uma aqui para o nosso repórter cinematográfico Lucas Luz. Aí, ó, Lucas, toma. Daqui a pouco eu te filmo colocando a roupa. Vai lá. Agora sim. Vamos todo mundo? Só essa caixinha aqui tem quantas abelhas? Posso botar o dedo aqui agora perto? Sim, agora pode. Aqui dentro pode chegar a 100.000 indivíduos. 100.000 indivíduos? A gente faz pesquisa com melhoramento genético visando enxames específicos para polinização, para cada vez mais esse serviço de polinização ele ser melhor. E por que isso é importante? Quando a abelha ela faz esse serviço de polinização, ela visita a flor em flor na lavoura, ela melhora a produtividade. É um efeito dominó do bem. Mais árvores, mais água, mais flores. Uma safra melhor. A colheita do café ocorre entre abril e agosto. Depois que sai do pé, o grão precisa passar por algumas etapas, como a secagem e o beneficiamento, para retirar a casca e separar as impurezas. É a partir daí que ele vem para a xícara. Só que aqui na fazenda da Graziella, parte da produção tem ainda uma última etapa. É a torrefação. Bora conhecer? Aqui na torrefação a gente só torra cafés especiais. Geralmente eu começo com 206, 207 graus. Qualquer variação de tempo ou temperatura impacta o sabor do café. Uau! E daqui então, agora você já embala e já vende esse café especial para o público que compra esse tipo de café. A gente torra, faz o processo de torra, a gente embala e entrega para os clientes. Além de implementar tecnologia para aumentar a produção na lavoura, a Graziella também passou a dar aulas na fazenda. Eu fui me capacitando. Me capacitei tanto que eu virei professora de café. Tá? Dentro dessa sala aqui, nós já formamos 21 turmas de produtores de café. Para quê? Por quê? Porque eu percebi que o produtor precisa conhecer o seu setor, para inclusive poder vender o café. Eu até 10 anos atrás, eu não me via aqui dentro. E quando eu entrei de cabeça. Eu mergulhei na história. Mergulhei e tô fazendo acontecer, tá?
Você poderia ter escolhido uma solução mais fácil. Vender a fazenda. Por que você não escolheu? Porque tem amor. Eu acho assim, quando você pega a história da nossa família, não tem como você vender. É uma coisa que a gente fala assim, nossa, é muito difícil você desfazer de uma história. Trabalhar com café é emocionante. Só que muitas vezes os mais jovens não querem permanecer no campo. Na verdade, nós temos uma deficiência de pessoas querendo vir para o campo. Eu acho que isso é uma questão, dos maiores desafios que o agro vai passar aí nos próximos 10, 20 anos, porque essa geração que hoje trabalha vai parar. Daí eu falo assim, gente, mas alguém vai ter que saber fazer essas outras atividades, que são atividades totalmente manuais, tá? E com isso nós precisamos o quê? Pessoas que têm amor pela terra. E isso, ela tem de sobra. Quando você vê uma lavoura dessa, você fala, nossa, valeu a pena. É uma atividade que está me dando muita alegria, assim, sabe? Muito desafiadora, mas está me dando muita alegria também. Daqui a pouco, a árvore da vida que salvou um sítio inteiro. E a cooperativa de produtoras rurais formada só por mulheres. A gente volta já. É na região serrana do Rio que se produzem mais de 80% das hortaliças que abastecem o estado. Graças ao trabalho de gente como a Rosana e o marido dela, o Pinheiro. Quanto que você tem aqui de produção? Tem um número de quantidade de hortaliças, frutas, verduras que você produz aqui? Então, da última vez que a gente catalogou isso, a gente estava com 45 espécies. 45? 45, entre hortaliças, os chás, as frutas, os legumes. Uma variedade grande em um lugar que já sofreu com uma tragédia climática. Teresópolis foi uma das áreas mais afetadas nas chuvas que atingiram a região serrana do Rio em 2011. Antes, tanto a plantação da Rosana quanto a de outros produtores vizinhos ficavam perto do rio, que passa no fundo do sítio. Mas a água levou tudo, menos essa paineira. A gente apelidou ela de Árvore da Vida. Ela foi a única árvore que sobreviveu em 2011 a toda a catástrofe, tudo que desceu. E a gente percebeu que ela segurou muitas das pedras que iam em direção à nossa casa. Se uma árvore é capaz de salvar vidas, mais árvores permitem uma relação mais sustentável com o ambiente. De lá para cá, a paineira ganhou companhia. O reflorestamento ele é importante em vários sentidos, né? Nem precisa ter catástrofe para a gente fazer o reflorestamento da margem de rio. Primeiro que refresca, né? Não tem a evaporação da água. A gente pode reflorestar a margem do rio com plantas frutíferas também. A gente tem pêssego, tem figo, isso tudo no meio do reflorestamento. E manter a natureza, que também é uma obrigação do produtor rural, né? Você faz parte da natureza, então você protege ela, ela está ao mesmo tempo te protegendo, né? Esse ano a gente sofreu muito com estiagem. Se a gente não tivesse o rio aí reflorestado, eu acho que a gente que está aqui mais em cima, a gente tinha ficado sem água. O que seria de nós produtores sem água? Não teria como produzir, né? No sítio da Rosana, a tragédia obrigou a mudar toda a área de plantio de lugar. Aqui é a alface americana, ali é a couve mineira. No meio ali, a mais clarinha, é a couve manteiga. Por que você faz essa variação de tipos de produtos em pequeno trecho? Para falar assim, a grosso modo, e as pessoas entenderem melhor, para os bichinhos se perderem. Porque o que acontece? Quando eu foco em pegar meu sítio inteiro e plantar só uma produção, por exemplo, só alface, é bem mais fácil das pragas atacarem. Para quem está no campo todo dia, colher até parece fácil.
A gente pega assim bem embaixo, né? Pra não machucar. Bem embaixo, posso? Pode, te ajudar? pode. Eita, vem muita terra. Tem que bater pra tirar a terra. Deixa eu pegar aqui. Ó. Isso aí, ó, você já vem tá com pouquinho. prática. A primeira vez que você tirou, a primeira vez que você tirou, quase que você levou meu sítio inteiro na raiz. E acabar com o sítio da senhora. Por que aqui é coberto? Então, porque a gente não conseguiria colher rúcula nessa época a céu aberto, só com proteção. A rúcula ela é uma planta muito sensível à chuva. Quando chega a tarde já começa a fechar o tempo e aí vai vir chuva de granizo, que está vindo com muito mais frequência do que antes. E se tem percebido que o tempo está mais extremo? Ninguém tinha medo de chuva, né? Agora, quando se fala em chuva, as pessoas têm medo da chuva. A tragédia de 2011 deixou traumas, mas também legados. A gente fundou uma cooperativa aqui em Teresópolis. Cooperativa de mulheres, né? Tive uma associação onde a mulher está de frente, né? Tinha tantas mulheres trabalhando na agricultura, mas elas eram cobertas por uma cortina. Você acredita que em 2011 a gente descobriu que não tinha aqui na região nenhuma mulher que tinha inscrição estadual? A mulher trabalhava, plantava, colhia, mas ela não tinha liberdade de ir no galpão para receber o dinheiro dela. Agora é diferente. Desde 2012, Rosana é presidente da Associação dos Produtores Rurais da região e foi descobrindo que havia outras lideranças femininas, como a Maria Lúcia, que montou uma distribuidora de alimentos. É daqui que a produção de vários sítios sai para abastecer os mercados da capital. O que você acha desse empoderamento das mulheres na produção aqui na região serrana? É muito bom, né, que a gente poder ajudar as mulheres. Temos 19 mulheres trabalhando, direta e indiretamente. É gratificante poder dar emprego para tantas pessoas. Essa história de que o trabalho do campo é um trabalho de homem, para você, com vocês não cola? Não vai. Na casa da Rosana, isso nunca colou. Ela já é a terceira geração de mulheres no comando. Então a minha avó ensinou para minha mãe, né, a lida da roça, e minha mãe passou isso pra gente com muita perfeição, né? Quando alguém fala assim que negócio de trabalho de campo é coisa de homem, o que a senhora acha? Que de homem? É das mulheres. Sou da roça com orgulho. A minha mãe está com 80 anos, mas ainda ajuda muita gente, né? Por exemplo, a produção da cebola é toda por conta dela. É ela que planta, ela que colhe, ela que faz essas tranças, né? É tudo por conta dela. Só que agora, há dúvidas sobre a próxima geração. E algum neto da senhora está na roça também? Neto não, tem neta médica, é professora, é tudo assim. Não tem nenhum na roça. O problema é a continuidade da família, ruim, né? É não seguir para roça, não vir para a roça. Porque senão a roça vai acabar e quem mora na cidade depende da roça. Hoje em dia ninguém mais quer trabalhar na roça, né? Acha que a roça é difícil, mas não é. É um trabalho, não é leve, mas é gratificante e a gente faz porque a gente gosta de tocar na terra. Para quem mora na cidade, visitar o campo é uma descoberta. Aqui é a rúcula. A gente fala até que é uma educação alimentar. Acontece assim, a gente pega o grupo e a gente faz uma vivência rural com eles. As pessoas não têm ideia de como aquela comida que foi produzida e como ela chegou no prato. Tem um período do ano que a gente não tem folha de uva. Toda semana, vários grupos passam por aqui para aprender um pouco dos desafios da terra. Cheiroso, cheiroso. Gostoso. Se a gente pegar assim, ó, diretamente do pé, é uma delícia. É uma profissão assim bonita que traz o alimento pra gente, né? Para o nosso lar. Olha que maravilha. Agora a gente colheu e agora a gente vai almoçar. Todo esse buffet preparado com comida feita aqui. Isso. Essa batata doce é magnífica, tá? Vale a pena você experimentar. Aqui é o nosso jiló, tá com tomatinho. Aqui é a rúcula, o repolho. Foi aquela que eu preparei? A rúcula que você colheu. É a rúcula que eu colhi? Então tá bom, ufa, pelo menos serviu para isso. E quem diria que essa horta produz até peixe. Ou melhor,
Peixinho. Isso aí é uma espécie de sálvia que a gente passa no ovinho temperado e depois a gente passa no trigo ou na maisena. Tem sido muito escolhido por pessoas que não comem carne, né? Isso, os vegetarianos aderiram ao peixinho. Bom. Tem um saborzinho de peixe, né? Tem. Quando você consome ele in natura, ele não tem sabor de nada, ele é uma sálvia. Aí quando ele vai em alta temperatura, ele solta esse saborzinho de peixe. E não é peixe, né? É uma folha. Peixe, é uma Você folha. planta aqui. É, uma folha. Como é que é comer essa comida com o sabor do seu quintal? E tem um lado bom e um lado ruim, né? É? Porque quando a gente sai de casa, a gente não acha nada gostoso. Quando a gente produz, eu sempre falo isso, a gente tem que ter respeito pelo que a gente está produzindo, porque a gente está levando para o prato, para a mesa do cidadão. No próximo bloco, como um piscinão ajudou a safra recorde de feijão. É já já. Sair do sul e ocupar o centro-oeste. Uma migração que muitos produtores rurais fizeram, como o Neuro. Meu nome é Neuro Maté, sou agricultor. Eu vim de Santa Catarina fazem 25 anos aqui para o Centro-Oeste, né? E a agricultura não é chegar assim do dia para a noite, você chega aí, já sai plantando e tem que ter conhecimento. E achar soluções e procurar amenizar o mínimo possível esses impactos do clima, né? O William, meu filho, se formou em agronomia. Aí ele veio me ajudar a fazer essas correções mais minuciosas do solo e buscar mais informação, então ele tem me ajudado muito. Em Brasília, onde fica a fazenda da família, 2024 foi um ano em que a seca bateu recorde. 164 dias sem chuva, algo nunca visto desde o início das medições oficiais. A tecnologia é fundamental, sem isso a gente não consegue conduzir o sistema de irrigação. Esse exemplo do controle da água é um exemplo disso, é a tecnologia trabalhando a favor da sustentabilidade do agronegócio. É por isso que, em tempos de desafios climáticos, o William conseguiu um alvará para construir um piscinão. William, esse aqui é um grande lago que você tem dentro da propriedade, né? Sim. Isso é um reservatório, pulmão, né, construído para armazenar água, né, para que a gente possa utilizar a água durante o período de seca, que é onde a gente faz a irrigação, né, das culturas. Sem água, sem vida, sem produção. Qual o volume de água tem aí? Esse reservatório tem 440 milhões de litros. 440 milhões de litros? Profundidade? Mais ou menos 10 metros de lâmina de profundidade. 10 metros de profundidade. Isso. Tem bastante água aí, muita água mesmo. Com o uso da tecnologia para irrigação, a família conseguiu produzir uma safra histórica de feijão, 6 vezes acima da média nacional. Você planta mais de uma safra por ano, porque você planta na época de chuva e você planta na época de seca e irriga com essa água armazenada aqui. Outra solução encontrada foi usar micro-organismos para reduzir a aplicação de fertilizantes e de agrotóxicos, uma forma de cuidar melhor do solo. No meio da fazenda, ele construiu esse laboratório de bioinsumos. Sabe o que é isso? Uma fábrica de bactérias. Licença. Parece tonel de cerveja, mas aqui fabrica micro-organismos mesmo, né? São bactérias do bem, que ajudam a reaproveitar ali os dejetos dos próprios animais. A gente pode utilizar ela para fazer a compostagem do esterco e transformar esse esterco em um composto organo-mineral, que é um adubo para as plantas. É que a gente consiga fazer a redução da utilização de defensivos químicos, consequentemente também produzindo alimentos mais saudáveis e diminuindo o custo de produção também. Para aumentar a sustentabilidade do campo, a fazenda adota ainda a rotação de culturas. Tem a época da soja, a época do milho e, em parte do ano, a plantação é de capim. Essa é a chamada integração lavoura-pecuária. Que ele vai comer um alimento de maior qualidade, né? Por quê? Porque as áreas de agricultura têm muita fertilidade.
Então ela produz plantas de muita qualidade. E aí os animais se alimentam dessas plantas de maior qualidade. Com cada tecnologia trazida para o campo, a gente tem conseguido antecipar a saída desses animais, né? Então uma área que produziria um animal, hoje a gente está com 2, 3, 4, 5 animais na mesma área. Isso influencia também na qualidade da carne? Com certeza. Os animais entregam, digamos que uma carne de maior qualidade quando bem alimentados. Isso faz toda a diferença. É o que ele come, né? É o que ele come, como nós. É o que a gente come. Isso faz toda a diferença. Um trabalho árduo, diário, cansativo. Para a comida chegar à nossa mesa, é necessário muito esforço. E cada vez mais, cuidado com a natureza. A gente fala que a agricultura é uma indústria a céu aberto. E a gente se apaixona pela profissão e não consegue se imaginar fora do sítio, fora da terra. A agricultura não para, é de domingo a domingo. Nós temos apenas o primeiro elo dessa cadeia. Isso é uma responsabilidade que a gente tem, produzir algo que seja saudável. Nós precisamos cuidar, nós precisamos proteger e nós precisamos ter essa consciência ambiental. E esse é o objetivo de todas as gerações, né? Sempre tentar entregar algo melhor do que recebeu. E se isso for feito, assim, diria que o objetivo foi cumprido. Nós ficamos por aqui. Um ótimo fim de semana para você.